Rafa, fala pra gente quais são os materiais escolhidos na fabricação de estruturas fotovoltaicas e por quê? A 2P utiliza basicamente dois tipos de matéria-prima, o alumínio e o aço inox. O alumínio nós temos duas possibilidades, o 6063T5, que utilizamos para todos os perfis, e o 6005, que utilizamos para todos os acessórios. O 6005 ele possui 20% a mais de resistência mecânica comparado ao 6063. Por quê? Porque os perfilados, eles são instalados os módulos fotovoltaicos e ele possui uma carga distribuída sobre eles. Já os acessórios, a gente precisa garantir que os módulos não sejam arrancados. Então os grampos, emendas, fixadores, eles possuem uma resistência um pouco maior para não permitir o arrancamento dos módulos que estão instalados sobre o trilho. Além disso, para todos os acessórios fabricados com alumínio 6005, a gente ainda faz um processo de anodização para aumento da vida útil de cada produto. Na fabricação dos parafusos, porcas e arruelas, a 2P utiliza somente aço inox. A gente não acredita no uso de material de aço galvanizado ou qualquer revestimento metálico sobre parafusos, porque numa aplicação numa viga, seja em madeira, seja em caibro, seja em concreto, a gente acredita que toda a parte superficial de revestimento será removida. Por isso, como matéria-prima de porcas, parafusos e arruelas, a gente utiliza exclusivamente o aço inoxidável. Rafael, fala pra gente quais são os tipos de estruturas para cada tipo de telhado. A 2P trabalha exclusivamente com soluções de fixação para telhados e lajes, né? Se a gente parar para ver o Brasil como um todo, as coberturas de residências, comércios e indústrias, a gente vai encontrar, na verdade, basicamente os telhados do tipo cerâmico, fibrocimento, o tipo metálico e algumas lajes, tá? Vamos começar pelo telhado cerâmico. Geralmente utiliza-se ou gancho, tá? Na maioria dos casos é utilizado o gancho, mas a gente vê no mercado o uso de parafusos prisioneiros, também como um fixador. Prós e contras de cada solução. O gancho ele é ajustável, você pode instalá-lo no caibro, você deve instalá-lo no caibro, na verdade, nunca na ripa, tá? A solução da 2P é de aço inox 304 e você vai ter um ajuste de largura e um ajuste de altura para sair com o gancho sempre na curvatura da telha, tá? Onde a gente chama de passagem água alta da telha. A água baixa é sempre onde haverá o escoamento da água, então nunca é recomendado que se faça a fixação de um gancho na parte de água por razões de retorno da água, refluxo, infiltração na casa do cliente. Enfim, a recomendação num telhado cerâmico geralmente é utilizar o gancho. Porém, a gente vê no mercado alguns instaladores já utilizando o parafuso prisioneiro, onde você faz o furo na telha e você fixa diretamente no caibro. Essa prática pode ser sim utilizada. O que a gente pede que seja feito é uma atenção em relação à vedação do furo, tá? Como você tem que fazer a fixação justamente onde está o caibro, você não pode escolher se você vai sair na água alta ou na água baixa daquela telha. Então muitas vezes você vai ter que sair pela água baixa do telhado do seu cliente, então você tem que garantir que esse furo feito seja bem vedado. Então, para soluções em fibrocimento, a 2P dispõe do parafuso prisioneiro, tá? Que há versões para vigas em madeira e há versões para vigas em aço. Fabricado em aço inox 304, assim como suas porcas que o acompanham, e a gente entrega também uma borracha em EPDM para a vedação deste furo. É a solução mais utilizada para telhados de fibrocimento. O que você tem que se atentar, na verdade, é qual é o tipo de estrutura abaixo da telha. Já para os telhados metálicos, a 2P dispõe de 3 soluções, além do parafuso prisioneiro, que acaba sendo um coringa para todas as obras. Temos o Smart 10, que é o mini trilho conhecido de mercado, mas com 10 centímetros de altura, para permitir a ventilação e rendimento do sistema gerador. Nós teremos o L metálico e o X metálico. Esses dois fixos na telha metálica, um funciona para telhas onduladas e outro para telhas trapezoidais. E ambos utilizam o trilho, então financeiramente eles acabam sendo um sistema um pouco mais custoso do que o Smart 10, mas é uma solução extremamente viável onde houver a necessidade de sistemas com trilhos para algum desajuste de altura de telhado, ou até mesmo quando as águas altas, os cumes da telha estão muito distantes. Já para sistemas em laje, nós temos um suporte para laje, que é basicamente um apoio frontal e um apoio traseiro, onde o trilho vai fazer a união dos suportes da frente e o outro trilho vai fazer os apoios do suporte de trás. É uma solução que permite variações de ângulo de 10 a 25 graus de inclinação, e a 2P já encaminha 4 chumbadores mecânicos, também em aço inox, para fixação de cada suporte
num bloco que será ancorado sobre a laje. Muitos instaladores questionam se o suporte para a laje deve ser furado, instalado diretamente na laje, tá? É normal que seu cliente não permita, na verdade, jamais será permitido, uma vez que cada furo na laje ocasionará a perda de anos de garantia de infiltração da laje. Então, a 2P e a maioria dos fabricantes recomenda que você molde ou compre um bloco sextavado de concreto, faça o chumbamento químico dele sobre a cobertura, sobre a laje, e neste bloco, sim, você faz os furos e instala o suporte de fixação para ganho de inclinação na laje. E quais são os testes que a 2P aplica na fabricação de estruturas fotovoltaicas? Em relação aos testes, a 2P se preocupa bastante. É extremamente importante que a gente faça os testes tanto analíticos quanto práticos de uma estrutura de fixação. Com testes analíticos, o que eu quero dizer? A 2P é uma fabricante de estruturas, então nós fazemos os próprios desenhos, nós submetemos a análise de FMEA, que é uma engenharia computacional, para você verificar se aquele parafuso, aqueles grampos, aqueles trilhos de fato atendam o que é esperado deles, aquela distribuição de carga, porque há dois tipos de carga, tanto a carga estática, que seria o peso dos módulos fotovoltaicos sobre os trilhos, sobre os fixadores, e também existem as cargas dinâmicas, que são as dilatações térmicas, a compressão e a expansão do material, as cargas de vento. O Brasil, na verdade, é um país gigantesco, então nós temos de norte a sul do país ventos que variam de 120 a 180 km por hora de velocidade básica, segundo a NBR 6123, então tudo isso tem que ser levado em consideração. E além de estar validado num software, é necessário que se faça testes práticos, testes de arrancamento de parafusos sobre a viga que será instalado, assim como o teste de túnel de vento. A gente tem um parceiro, então é necessário que você leve e submeta esses produtos instalados numa câmara de teste e ele comprove que vai aguentar ventos de até 180 km por hora. E fica a dica também, é extremamente importante que você sempre questione ao seu fornecedor se os testes são realizados e se é permitido o envio desse produto. Uma empresa que fez os testes pode apresentar, deixa o cliente mais confortável na recepção e na instalação desse produto. Então solicite ao seu fornecedor ou a 2P os testes de resistência, de aplicação de produto, que cederemos com o maior prazer. O mini trilho da 2P chama-se Smart 10 e cada vez que a gente comercializa ele, a gente já envia 4 parafusos autobrocantes em inox e 2 pedaços de borracha já cortada em EPDM. Qual é o diferencial dessa solução da 2P? Primeiramente, nós temos 2 comprimentos de Smart 10 diferentes, um de 30 centímetros e um de 50 centímetros. Por quê? O comprimento correto vai variar de acordo com a telha do cliente. Se a distância entre as telhas altas é menor do que 30, pode-se utilizar o de 30. Se for maior, até 50, a gente utiliza o de 50. É importantíssimo você utilizar somente os parafusos enviados pela 2P. Poucas pessoas sabem, mas existem 4 tamanhos de brocas diferentes, que elas variam de ponta broca 1, 2, 3 e 4. As pontas brocas 3 e 4 são para fixação em estruturas, em vigas em aço. Então o diâmetro da broca do parafuso é muito perto do diâmetro externo da rosca. Já as pontas brocas 1 e 2 são adequadas para costuras em materiais de baixa espessura. Então é extremamente importante utilizar os parafusos enviados para a manutenção da garantia, porque uma vez que não for utilizado o parafuso correto, todos os testes aplicados e comprovação teórica e prática provavelmente não funcionarão. As borrachas em EPDM servem tanto para a vedação do furo, quanto para não haver o contato bimetálico entre a telha e o Smart 10. Então é importantíssimo, além como um elemento de vedação, ele servir como elemento de separação de matérias-primas, tá? Para que não haja a corrosão galvânica entre os produtos. Então não vale a pena somente os parafusos e o próprio mini trilho Smart 10 ser de uma matéria-prima adequada, mas também a gente tem que pensar nos elementos de vedação que vão fazer tanto distanciamento entre produtos e também garantir a estanqueidade do telhado ao longo da vida útil do sistema. É comum muitos integradores e instaladores questionarem a 2P por que o Smart 10 possui 10 centímetros de altura, se foi pensado em otimizadores de potência, em microinversores, mas na verdade encontramos os dados nos datasheets de módulos fotovoltaicos e manuais de instalação. Todo fabricante de módulo fotovoltaico solicita que entre a telha e o verso do módulo tenha pelo menos 10 centímetros de altura, para que haja circulação de ar e não forme uma camada de ar quente que atrapalhe a geração
do módulo fotovoltaico. Então, na verdade, não é nem pensando no otimizador de potência e nem no microinversor, mas é pensando na geração do módulo fotovoltaico, na manutenção do rendimento, do alto rendimento do módulo fotovoltaico, que a 2P fabrica todos os seus Smart 10 com 10 centímetros de altura. Rafael, fala pra gente a importância da vistoria antes da instalação e por que ela deve ser realizada. Geralmente nos questionam o que é importante durante uma vistoria você se atentar. A gente vê que o pessoal geralmente traz a informação do tipo de telha, mas também é importantíssimo saber o que está embaixo da telha, qual tipo de material que está segurando aquelas telhas. A gente tem caibro em madeira, a gente tem caibro em concreto, temos caibro em aço, e isso influencia diretamente no tipo de parafuso, no tipo da rosca do parafuso que será feita a fixação. Temos diversos tipos de telhados diferentes, temos telhados cerâmicos com estrutura embaixo de madeira ou de aço, tá? Metalon. Nós temos telhados metálicos, coberturas metálicas com estruturas em aço, com estruturas em concreto, telhados em fibrocimento, muitas vezes com madeiras apoiadas na laje, muitas vezes só apoiadas sobre os concretos. Então, assim, além de se ver qual tipo de telha será proposta para aquele cliente, é extremamente necessário a gente ver qual tipo de estrutura também que está se fazendo a fixação. É importantíssimo a gente levar uma trena e medir qual o distanciamento entre as madeiras, entre as vigas em concreto, entre as vigas metálicas, para saber qual o distanciamento que eu vou utilizar a cada fixador. É padrão do mercado para a competitividade de preço ofertar a máxima distância. O trilho da 2P aguenta 1,7 metros de vão, mas digamos que eu faça uma proposta para um cliente pensando em 1,7 metro de vão, mas as vigas estão a cada 1,2 ou 1,1 metros. Talvez no final, na instalação do último gancho, falte gancho. Então, quando for fazer uma visita técnica, leve também uma trena para tirar cada distanciamento necessário para a projeção do sistema fotovoltaico. Bom, é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Se gostaram do vídeo, curtem, compartilhem, comentem. Deixem nos comentários suas dúvidas para a gente fazer mais sessões assim de O Canal Responde. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato ou com o Canal Solar ou com a equipe técnica da 2P. Muito obrigado, foi um prazer.